Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil no início da República, mas vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre da monarquia à república, justamente quando a família imperial recebe a notícia que deve deixar o Brasil. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram para o imperador Dom Pedro II 24 horas para que saíssem do Brasil. A partir deste momento, nós iremos falar sobre a República, que foi uma iniciativa dos militares e que não contou com a participação direta da população. Então vamos saber um pouco sobre essa história. Como vimos, o início da República no Brasil ainda era um país predominantemente rural. A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver. A chegada dos imigrantes. Como isso aconteceu? O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente nas grandes fazendas de café, na época a principal riqueza do país. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam em menor escala desde as primeiras décadas do século XIX, principalmente no Sudeste e no Sul do país. Muitas dessas tentativas não deram certo, porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem e a instalação nas fazendas e colônias. A partir de 1887, o governo mudou de estratégia e passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis, mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães e os japoneses. Nessa figura que vocês estão vendo aí, ela retrata a chegada dos imigrantes. Nela contém um grupo de imigrantes europeus recém-chegados à hospedaria dos imigrantes em São Paulo, no estado de São Paulo, no fim do século XIX. A hospedaria era o local em que os imigrantes ficavam alojados provisoriamente, antes de serem enviados para as fazendas de café. Observem que quando os imigrantes vinham para o Brasil, eles traziam toda a família. Aí nós podemos ver crianças, adolescentes, senhoras, pessoas mais velhas, vários adultos. Então eles vinham com toda a família para o Brasil. A maior parte desses imigrantes vinha para trabalhar nas fazendas de café, no estado de São Paulo. Eles recebiam baixos salários e enfrentavam condições de vida difíceis e precárias. Vamos ler esse trecho que é de um historiador, Boris Fausto, onde ele escreve o seguinte: nos primeiros anos da imigração em massa, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência, resultante das condições gerais de tratamento dos trabalhadores no país, onde eles quase equivaliam aos escravos. E esse descontentamento dos imigrantes? Vamos falar sobre isso agora. Descontentes com essa situação,
Muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde passavam a trabalhar como artesãos ou como operários em fábricas ou abriam pequenos negócios. Na cidade, as expectativas de uma vida melhor ou até mesmo de enriquecer eram bem maiores. Vamos falar sobre a solidariedade aos imigrantes. Observem que nós temos um gráfico, que mostra o número de imigrantes do ano de 2006 até o ano de 2015. Essa chegada dos imigrantes, ela foi só, crescendo. Que em 2009 houve um grande crescimento, aí 2010, 2011, 2012, 2010 e 2011, que deu uma caída. Mas a partir de 2012 nós vamos ver um crescimento na chegada desses imigrantes ao Brasil. Então vamos estudar o que ocorre para que eles venham para outro país. O que acontece? Vamos ver. Como você viu, com a abolição do trabalho escravo no Brasil, grande quantidade de imigrantes veio ao país para trabalhar nas fazendas de café. Esses imigrantes enfrentaram duras condições de vida e de trabalho no Brasil, pois muitas vezes eram tratados pelos donos das fazendas como escravos. O que leva pessoas a deixar a sua terra e se aventurar em outro país? Muitas vezes, sem sequer conhecer a língua falada e os costumes da sua população. As pessoas podem deixar seu país por diversas razões: crise econômica, falta de emprego, guerras, perseguição em razão de crença, religião ou etnia. O governo e a população do país que acolhe os imigrantes devem recebê-los bem, ajudando-os a se integrar à nova sociedade. O que nós podemos falar um pouco mais sobre essa chegada dos imigrantes? A gente pode ver que esse tema da imigração ele é abordado no contexto da crise de mão de obra na lavoura, agravada com a abolição da escravatura e da urbanização das cidades. A vinda de milhões de imigrantes, principalmente da Europa, foi a solução encontrada para prover mão de obra para as fazendas de café logo após o fim do trabalho escravo. Além da questão produtiva, tal contingente populacional era conveniente aos interesses da elite política, que pretendiam embranquecer a população brasileira. Nesse contexto, proliferaram ideias sobre o perigo amarelo, representado pelos imigrantes de origem asiática, sobre quem recaía um estereotipo de inferioridade étnica. Os imigrantes que se tornavam trabalhadores agrícolas nas propriedades rurais eram comumente submetidos a maus tratos e a condições de trabalho muito duras. A realidade vivida por eles demonstra as marcas profundas que os séculos de escravidão deixaram na sociedade brasileira. Diante das condições no campo, muitos imigrantes, atraídos pelas ofertas de emprego nas indústrias que cresciam nas cidades, acabaram fixando-se em centros urbanos em busca de melhores condições de vida. E a transformação das cidades? Apesar de não ter conseguido garantir cidadania à maioria da população, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de progresso e modernidade. Essa intenção se reflete até mesmo ao lema escrito na nova bandeira nacional: Ordem e Progresso.
Uma das iniciativas do novo governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar mais modernas, belas e higiênicas. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, construções antigas e ruelas estreitas foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre, que vivia nos cortiços, foi expulsa do centro das cidades e acabou tendo que morar nos bairros da periferia. Mais tarde, esse processo levaria à formação de favelas e outras formas de habitação que ainda fazem parte da paisagem das cidades brasileiras. Vocês sabem o que é cortiço? Cortiço é a habitação coletiva da população mais pobre de uma cidade. Diante do crescimento desordenado do Rio de Janeiro e do sonho das autoridades de tornar a capital do país semelhante às cidades europeias, foi iniciado um plano de reforma urbana que desalojou a população mais pobre, expulsando-a para a periferia. Nós podemos perceber nesta imagem que tem prédios demolidos para a ampliação de uma avenida no Rio de Janeiro. Essa foto que vocês estão vendo aí é de 1905. O que nós podemos falar mais um pouco sobre isso? Que as cidades brasileiras elas foram modernizadas a partir de um processo de reformas que alterou profundamente a paisagem urbana, remodelando-a ao estilo das capitais europeias. O momento também propiciou uma diversificação no meio social, proporcionando o surgimento de uma classe média que queria consumir as novidades vindas da Europa, como o carro, a máquina de escrever, o cinema, entre outras novidades. O que essa modernização ela trouxe para as cidades não só o progresso, mas ela trouxe um lado negativo, que foi justamente com a população mais pobre. E o que aconteceu? Não só com a população mais pobre das cidades, como também do campo. Elas não foram contempladas nos planos de progresso do governo republicano. Nas cidades, as famílias com baixas condições socioeconômicas foram expulsas para as periferias ou para os morros, como ainda acontece nos grandes centros urbanos brasileiros. Esse movimento ambíguo de modernização e expulsão pode ser trabalhado inicialmente a partir de uma análise de como nós podemos perceber atualmente. Nós sabemos que as pessoas com menos condições não vivem nos centros da cidade. Elas vivem aonde? Nos morros, nos bairros mais pobres, na periferia de sua cidade, não é verdade? Então, o que a gente pode ver? Que a urbanização ela foi impulsionada pelas mudanças econômicas, sociais e políticas do início do período republicano. Além da chegada ao país de diversas inovações tecnológicas, houve investimentos na modernização da infraestrutura urbana e no embelezamento das cidades, a fim de torná-las agradáveis para a sua elite. Então vamos refletir sobre isso, sobre o lugar da população pobre nessas cidades modernas. O que nós podemos perceber? Que essas pessoas, por terem um poder aquisitivo baixo, elas irão sempre morar na periferia. Então vamos ver o que foi que aconteceu com as vacinas. Outra iniciativa do governo foi tomar algumas medidas para higienizar as cidades. No início da República,
os habitantes das grandes cidades sofriam com constantes epidemias, como a febre amarela, a varíola, o tifo e a malária. Para prevenir essas epidemias, o governo promoveu a pesquisa de vacinas que combatessem essas moléstias. Em outubro de 1904, para combater a varíola no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória da população. Embora a medida fosse positiva e necessária, ela foi aplicada de maneira autoritária. Os funcionários invadiam a casa das pessoas e as vacinavam à força, sem que elas compreendessem para que servia a vacina. Essa maneira deles vacinarem a população revoltou e houve uma rebelião na cidade. Revoltados com essa atitude autoritária do poder público, as pessoas tomaram as ruas da cidade e protestaram durante várias semanas. Muitas pessoas foram presas e houve mortos e feridos. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolta da Vacina. Agora eu quero que vocês observem esta charge. Essa charge é de Leônidas Freire, que é sobre a Revolta da Vacina. Ela foi publicada na revista O Malho, de 29 de outubro de 1904. Observe os elementos da imagem que simbolizam os agentes públicos e a população. Se observar, os agentes públicos estão com uma vacina, né? A população ela está armada, tem serrote, estão jogando bacia neles, tem panela. O que a gente pode perceber? Que nesta época eles se revoltaram porque os funcionários públicos os obrigavam a tomar essa vacina. Atualmente, há uma preocupação em informar a população por diferentes meios de comunicação sobre os efeitos e a importância da vacina, pois naquela época eles não foram informados, então eles não sabiam por que eles estavam tomando e eles também não sabiam a reação dessa medicação. Então, o que nos chama a atenção? Que a reação das camadas mais pobres da população diante do processo de modernização das cidades. O caráter autoritário das medidas governamentais causou descontentamento em diversos setores da sociedade e provocou protestos que culminaram em uma rebelião popular, que foi a Revolta da Vacina. Vocês sabiam que a Revolta da Vacina ela permanece como um exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem tratados de forma arbitrária e autoritária pelo governo. Mesmo que a vitória não tenha sido traduzida em mudanças políticas imediatas, além da interrupção da vacinação, ela certamente deixou entre os que dela participaram um sentimento profundo de orgulho e autoestima, passo importante na formação da cidadania. Crianças, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de realizar as atividades do seu livro de história, certo? Qualquer dúvida, tire no plantão pedagógico. Esperamos e aguardamos por vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!